Saudações rubro-negras flageniais! O Flamengo está pronto para o Mundial, mas será que a torcida está preparada para encarar a verdade? Boto e Léo Ortiz falaram tudo, cautela, ambição e um recado direto para quem acha que dá para encarar os europeus no grito. E no meio disso tudo, tem a novela Gerson, pegando fogo. Vem com a gente entender o que está em jogo antes da estreia. Mas antes de tudo, meu querido, deixe o seu like, se inscreva no canal, seja um flagenial, acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo, mais querido, mais amado, ou mais idolatrado Flamengo. Flamengo se prepara para o Mundial com os pés no chão, mas olhando nos olhos dos europeus. Boto e Ortiz falam tudo antes da estreia. Mesmo com um elenco estrelado e investimento de alto nível, a diretoria do Flamengo manteve o discurso de cautela em relação à Copa do Mundo de Clubes. Em entrevista, o diretor de futebol José Boto deixou claro: Libertadores e Brasileirão seguem como prioridades. Considerando a diferença de realidade entre futebol sul-americano e o europeu, ainda assim o rubro-negro entra no torneio com o espírito de competir em alto nível, sem se intimidar com as potências do velho continente. Para o Boto, aspas para ele aqui: não podemos ser fanfarrões, soberbos e até ridículos aos olhos dos europeus, achando que temos obrigação de ganhar o Mundial. Mas vamos competir, olhos nos olhos, afirmou Boto. Segundo ele, o time não vai poupar jogadores no torneio, que começa nesta segunda-feira, dia 16, contra Esperance da Tunísia, às 22 horas. Pessoal, o Boto acabou de dizer aqui, né, o que a gente aqui do canal vem falando, né? Vem falando. E assim, tem muita gente que é difícil de entender, né? Vamos ser honestos, né? É muito difícil ganhar esse Mundial. A diferença econômica e técnica entre os clubes de alto nível que vão estar participando, porque só vão estar a maioria dos clubes de alto nível aí que vão estar participando desse Super Mundial, tá? É muito grande em relação aos sul-americanos. É enorme, para dizer a verdade. Estamos falando de futebol. E no futebol, tudo pode acontecer. Não é verdade? Pode. Mas, realisticamente, é muito improvável. Agora, uma coisa é certa: o Flamengo vai com o que tem de melhor. Vai entrar para ganhar todos os jogos. Disso eu não tenho dúvida. Mas existe uma grande diferença entre querer e poder. Às vezes, você não quer ter um iate, vamos dizer assim. Você não quer, para quem mora no Rio de Janeiro, morar em Copacabana, em Leblon, né? No Leme, em Ipanema, né? Vamos ali na Lagoa Rodrigo de Freitas ali, que é o metro quadrado, um dos metros quadrados mais caro do Brasil. Você quer, mas você pode? Essa é a diferença, tá? Da gente conquistar esse Mundial. E é justamente essa diferença que a gente vem destacando. E que agora até o próprio Boto reconheceu. A prioridade do Flamengo, pessoal, não é que talvez seja, tem que ser Libertadores e Brasileirão. E é isso. O Mundial, vamos com seriedade, com vontade, mas sabendo das limitações. O objetivo é fazer o melhor possível, sem ilusão, mas com ambição. Dá para entender? Seguimos aqui. Gerson, novela extracampo antes da bola rolar. Enquanto o time se prepara nos Estados Unidos, a possível saída de Gerson para o Zenit da Rússia esquenta os bastidores. O clube russo sinalizou com o pagamento da multa, a gente já falou aqui no canal, de 25 milhões de euros. Aliás, só se fala nisso, né? E o volante já teria demonstrado interesse na proposta. Lógico, já aceitou, na realidade, a proposta, né? No entanto, o Boto foi direto. Enquanto não pagarem a multa, Gerson é jogador do Flamengo
Isso não está em discussão. É fecha aspas aqui pro Boto. E é isso, pessoal. Assim, eu vejo tantas coisas, tanta gente falar tanta coisa, que é só para ganhar o clique seu. Essa que é a realidade. É caça-clique. Não mudou nada, gente. Essa é a grande realidade. A partir do momento que o pai do Gerson, né, e os seus empresários divulgaram que o Zenit ia pagar a multa, nada mudou até agora. Então tem muita gente colocando vídeos e por obrigação, como eu tenho o canal, eu tenho que assistir todos. Mas são pura caça-cliques, cara. Cada hora os caras falam uma coisa diferente, né? E é isso. Não tenho o que comentar muito, né? Os comentaristas por aí ficaram até com raiva, porque o Boto foi tão direto, que eles ficaram com raivinha. Eu não entendi por que da raiva, né? Mas o que eles queriam? Eles queriam que o dirigente deveria ter dito... Olha só o que eles queriam que o Boto fizesse. Chegasse lá numa entrevista, né? E falasse o seguinte, falasse assim, ó. Deveria ter dito que o Flamengo, né? Olha só para você ver a loucura, que o Flamengo tinha interesse em ficar com o Gerson, mas que diante do pagamento da multa não havia o que fazer. Pera lá, cara pálida. Estamos falando de uma diretoria profissional, não é mais Marcos Braz e companhia, não. Como é que o dirigente vai falar de um negócio que, por mais que todo mundo, inclusive o staff do Gerson, diga que está certo, ainda não aconteceu? Vou perguntar de novo, tá? Vou perguntar de novo. Como que é que o dirigente, o diretor, vai falar de um negócio que, por mais que todo mundo diga que está certo, ainda não aconteceu? Imagina a situação. Ele confirma publicamente que o Gerson está de saída. E, no fim, os russos não fazem o Pix. Fica feio, né? Não fica? Sinceramente, esse assunto está saturado, tá? Está saturado. Eu não aguento mais isso. Mas vamos lá. Vocês lembram da novela do Claudinho? Vocês lembram? Foram pelo menos 3 janelas seguidas de negociação. 3. O Flamengo fazia a proposta, eles aceitavam as condições e, no fim, o Zenit enrolava e renovava com o jogador. Ou seja, esses russos não são confiáveis. Isso não quer dizer que o negócio com o Gerson não vai acontecer. Tá? E eu acho que vai acontecer. Mas mostra que tudo pode mudar a qualquer momento. Agora, mesmo a negociação não se concretizando, o que eu acho que vai acontecer, vamos falar real, é mais um caso de ídolo que rasga a relação com a torcida e joga no lixo. É isso que o Gerson fez. Ele simplesmente rasgou a relação com a torcida, que a torcida está pé da vida com ele, e com razão, e jogou no lixo. Estou dizendo que ele não tem o direito de ir para o Zenit. Cada um sabe onde o calo aperta, pessoal. É a mesma coisa com você na sua casa. Você sabe as suas necessidades. Quem sou eu para falar da necessidade do Gerson? Que não conheço, não é meu amigo, é jogador do Flamengo. Então, cada um sabe onde o calo aperta. Mas a forma como tudo foi conduzido, com o pai dele vazando informação antes do Mundial, causando um transtorno enorme, foi desnecessário. E o resultado a gente viu. Confusão no aeroporto, protesto, xingamento no ônibus. Tudo isso poderia ter sido evitado com um pouco mais de bom senso. Era só segurar o anúncio até depois do Mundial. E vamos parar de ser ingênuos, né, pessoal? Vamos parar de ser ingênuo. Você realmente acha que o Gerson não sabia que o pai estava falando tudo isso? Claro que sabia. Se o pai falou,
foi com o aval dele. No fim das contas, parece que o seu Marcão fala tudo o que o Gerson quer. E ele fica com a imagem de coitadinho, que não tem culpa de nada. Enfim, aqui no canal, a gente só volta a falar desse assunto se o Zende depositar a multa, tá, pessoal? Ou não, né? Porque pode acontecer do Zende falar assim, cara, eu não vou mais fazer esse investimento. É um investimento. Então, assim, você não tem, por exemplo, se você vai comprar um carro, você está afim de comprar um carro, vamos lá, você está afim de comprar um carro, aí você olha o carro e fala, caramba, aquele carro ali eu tenho dinheiro para comprar, eu vou fazer um investimento aqui, cara, putz, vou comprar esse carro. Aí você vai lá, fala com o vendedor, fala, ó, não, beleza, eu vou acertar, vou esperar aqui, vou lá no banco, vou acertar. Nesse intervalo de você ir no banco, acontece alguma coisa. E você não vai ter mais aquele dinheiro, ou você vai querer investir em outro negócio. Não pode acontecer isso? A mesma coisa com o Zende. O Zende pode estar louco para comprar o Zé. Falou, não, pode deixar que eu vou comprar. Mas chega na hora, acontece alguma coisa, e eles não vão, e eles falam assim, não, vou desistir desse negócio, eu vou contratar o Almada. É mais jogador que o Gerson, e eu vou pagar a mesma coisa. Vamos supor que seja. Aí eles vão comprar outro jogador e não compram o Gerson. Pode acontecer. Então, como é que o dirigente vai tomar atitude dessa, gente? Não tem como. Tem que esperar o Pix na conta. Depois que o Pix for feito, né? Depois que o Pix for feito, aí beleza. Aí sim, ele vem a público e fala, olha, a gente queria continuar com o Gerson, aconteceu isso na negociação e a gente não tinha como segurar. Agora, antes desse Pix, meu querido, não tem o que falar. Não tem o que dizer. Tá? Então aqui no canal a gente encerrou o assunto Gerson, tá? Não vamos mais falar sobre isso enquanto o Pix não cair na conta do Flamengo. Porque é só confusão. É só confusão que eles querem. Eles estão conseguindo o que eles querem. Confusão. O pai do Gerson quer confusão, o Gerson quer confusão, porque o pai tá falando o que ele quer dizer, é isso que é a verdade. Senão ele chegava pro pai dele e falava, pai, parou, hein? Parou, hein? Por que ele não faz isso? E o velho continua falando. Então, chega, tá? Chega. Aqui a gente não vai falar mais sobre isso. Fez o Pix, a gente volta a falar. Seguimos aqui. Reforços na mira e elenco sob avaliação. O Flamengo terminou o primeiro semestre classificado na Copa do Brasil, liderança do Brasileirão, passou, né, para as oitavas da Libertadores, mesmo com um número elevado de lesões, o que o Boto admite ser difícil de prever. O dirigente revelou que o clube busca mais 2 reforços imediatos, um meia e um ponta, para dar mais alternativa ao Felipe Luiz, principalmente como opção de rotação para Arrascaeta. Aspas para ele aqui, não é sobre idade, é sobre característica. Queremos um ponta que jogue bem em espaço reduzido. E o meia não precisa ter nome de peso, mas precisa ter nível técnico para jogar no Flamengo, explicou o Boto. Né? O Boto também comentou sobre a recém-chegada de Danilo e Juninho, avaliando positivamente a performance de ambos. Para o dirigente, o perfil de contratação seguirá focado em jogadores com qualidade técnica e vigor físico, ainda que não necessariamente experientes. Mesmo, aspas para ele de novo aqui, ó, mesmo o melhor elenco do mundo pode ser melhorado e jovens aguentam mais fisicamente. Tá, eu só vou discordar aqui, não do Danilo, né, porque o Danilo fez algumas partidas muito boas, eu vou discordar do Juninho, né? Ainda não mostrou para que veio. Eu acho que tem poucas oportunidades, tem possibilidades, às vezes, dele entrar em campo, mas não entra porque o Felipe Luiz cismou que o Bruno Henrique é centroavante. Então, quando o Pedro sai e precisa jogar com o centroavante, ele coloca o Bruno Henrique. Então, ele tem poucas chances também, mas ainda deve muito, ainda pode ser que venha a ajudar bastante o Flamengo, a gente não sabe. Vamos esperar, de repente, até nesse Mundial ele entre e consiga fazer uma diferença pra gente, não sei, faça gols. Tudo pode acontecer, mas a princípio eu discordo dele quando se fala do Juninho, ainda não teve o retorno técnico esperado. Isso, pessoal, a gente já comentou aqui também no canal.
Ao que tudo indica, a negociação com o Carrascal está bem adiantada e ele deve ser o meia que o Boto se referiu na entrevista. Agora, sobre o atacante, sinceramente, ainda não tenho nenhuma informação concreta e nem vi ninguém, assim, falar sobre isso, tá? Sobre esse atacante e tal. O Facor, né, lá, que o pessoal chegou a comentar alguma coisa, mas parece que não vem mesmo, ele não quer mais, não quer sair, não quer mesmo, não quer mais sair da Europa, né? Aliás, nunca quis sair da Europa e foi um nome ventilado aí que acabou saindo na mídia. Mas tudo leva a crer que será um jogador mais jovem, né, do que os últimos nomes contratados pelo Flamengo. Vamos seguir acompanhando porque pode pintar novidade a qualquer momento. Se está atrás, se o Boto, que é o homem do dinheiro, o homem que vai buscar, falou que está procurando, provavelmente vai sair alguma coisa aí até o mês de julho, né, que abre realmente a outra janela, a janela real do meio do ano. Essa que abriu agora foi somente para o Mundial, né, os clubes que participavam do Mundial. Seguimos aqui com aspas, né, do Léo Ortiz, né? Vamos com tudo, todo mundo quer ganhar o primeiro Mundial nesse novo formato, disse Léo Ortiz. Após o segundo treino nos Estados Unidos, né, o zagueiro Léo Ortiz, que aconteceu hoje, considerou o coletivo e destacou a seriedade do grupo antes da estreia contra o Esperance, da Tunísia. Para ele, o foco precisa estar total no adversário africano, conhecido por sua força defensiva e jogadores técnicos no setor ofensivo. Times da Tunísia e Marrocos, aspas para ele aqui, tá de novo, tá? Times da Tunísia e Marrocos são muito técnicos do meio para frente. Vamos estudar muito. Tenho uma equipe que trabalha comigo e já está levantando dados, contou o zagueiro. O Ortiz também tratou de evitar o oba-oba em torno do duelo com o Chelsea, que pode acontecer ainda na fase de grupos. Aspas de novo para ele aqui, ó. Temos 3 grandes jogos. 3 grandes jogos. E o primeiro é o mais importante. A classificação passa por vencer o Esperance. A lavagem cerebral, né? A lavagem cerebral do Felipe Luiz está funcionando. Brincadeira à parte. É muito importante ver que todo mundo está falando a mesma língua, né? Nesse momento da temporada. E o Léo Ortiz, e o Boto, e o Felipe Luiz, todos eles falando a mesma coisa. Isso é muito importante, né? Mostra sinergia e união do grupo, né? Pensar da mesma forma para conseguir o objetivo final. A seriedade com que o elenco deva, né, encarar os jogos contra times de menor expressão é fundamental. Vide o que aconteceu, né, contra o Central Córdoba, perdemos 5 pontos. No último vídeo, né, no último vídeo ou no vídeo anterior a esse, eu tinha esquecido o nome do Central Córdoba. Perdemos 5 pontos para eles, tá? 3 e depois mais 2 lá, que a gente acabou empatando. Então perdemos 2 e 3 no Maracanã, 2 na Argentina e 3 no Maracanã, nessa fase de grupo. Desculpa, um time muito humilde, a gente tem que relembrar sempre isso da Argentina, né? E o Deportivo Táchira, né, da Venezuela, que a gente também deixou a desejar, empatando e ganhando, né, por uma diferença, teve que capinar centrado, né, na realidade, para ganhar desse Deportivo Táchira, tanto no Maracanã quanto na Venezuela, tá? E é isso, esse tipo de, né, postura que faz a diferença lá na frente, principalmente quando os jogos começarem a valer ainda mais. Enquanto tudo isso acontece, os jogadores do Flamengo estão de olho no Brasileirão, mesmo estando nos Estados Unidos. Mesmo em solo americano, os jogadores do Flamengo seguem atentos à situação do Brasileirão. Após os treinos, o elenco acompanhou pelo celular os jogos dos concorrentes diretos na briga pela liderança. Com os tropeços de Cruzeiros e Bragantino, o Flamengo segue isolado na ponta da tabela, mesmo sem jogar. Aspas novamente para o Léo Ortiz aqui, pessoal. É bom manter essa liderança por um mês, até a gente voltar. Podemos até ampliar a vantagem, comemorou Ortiz, revelando bastidores do elenco assistindo aos jogos juntos
após o treino. Por falar nisso, pessoal, vamos dar uma olhada na tabela do Brasileirão, para a gente quebrar um pouquinho aqui o clima. Aqui, vamos lá. Aqui, ó. Vamos lá. Aqui, beleza, ó. Vamos lá. A tabela do Brasileirão, tá, pessoal? Vamos lá. Ó, Flamengo em primeiro, 24 pontos, 11 jogos, 7 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Cruzeiro, 24 pontos, né? 12 jogos, 7 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. E Bragantinos em terceiro, né? 23 pontos, 12 jogos, 7 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. O Palmeiras, né? O Palmeiras entra em quarto aqui, com 22 pontos, 11 jogos, 7 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, né? Você pode ver, é até incrível, tá muito parecido, né? Todo mundo com 7, né? 7 vitórias. E, lógico, Flamengo e Palmeiras aqui tá com um jogo a menos, né? E o que tá diferenciando mesmo é o Flamengo não ser derrotado facilmente, né? Com uma derrota só, é isso que tá prevalecendo e tá deixando o Flamengo em primeiro, né? O Cruzeiro teve 2 derrotas, o Bragantino e o Palmeiras com 3 derrotas, né? E é isso aí, graças à competência, né, do Flamengo em ser um time difícil de ser batido, né? Só tem uma derrota nesse Brasileirão. É por isso que se encontra em primeiro lugar, né? No Brasileirão. É líder do Brasileirão, pode-se dizer assim. Todos querem ser o primeiro campeão do novo Mundial. Durante a última data FIFA, Ortiz teve a chance de conversar com jogadores de outras seleções que também estarão na Copa do Mundo de Clubes. A expectativa é unânime. Aspas pro Léo Ortiz de novo aqui. É o primeiro torneio nesse formato. Todo mundo está motivado. Todo mundo quer ganhar. É uma oportunidade única. O mundo vai parar para assistir. Pessoal, o Flamengo entra no Mundial com os pés no chão, mas sem perder a ambição, né? A diretoria tem mantido o foco em reforços pontuais e uma gestão responsável. Isso é a minha opinião. Enquanto o elenco demonstra concentração e empolgação para disputar uma competição que pode marcar não só a história do clube, mas também do futebol brasileiro. Mas levando em consideração, pessoal, o que disse o Léo Ortiz quando ele estava conversando, né, com os outros jogadores das outras equipes europeias, né? Bobo, aí é meu pensamento, tá? Bobo é quem acha que os times europeus não vão entrar com tudo para ganhar esse Mundial. Bobos são esses, tá? Talvez eles estejam mais motivados do que muita gente imagina. E é exatamente por isso que o Flamengo precisa unir planejamento, entrega e inteligência tática, né? Para poder, pelo menos, passar dessa primeira fase, levando a sério o Tunis, que é o primeiro jogo, principalmente, tá? Porque o desafio é enorme, mas a oportunidade também o é, né? Bem, pessoal, vamos ficando por aqui. Obrigado! Obrigado por flamengar comigo. Crédito GE, lance, coluna do Fla, 7,90 minutos, UOL, Bola VIP, Mundo Bola. E não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal, seja um Flaginel, acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo, mais querido, mais amado, ou mais idolatrado Flamengo. E lembrem, o único rubro-negro que existe é o Flamengo, o resto é tudo vermelho e preto. Que Deus ilumine os passos de todos nós. Saudações rubro-negro!